Boa tarde para você. Só um minutinho, estou começando uma live aqui simultânea aqui no canal. Só um segundinho, por favor. Deixa eu fechar minha tela aqui. Só um segundo. Aí, agora já estou ao vivo nos dois lugares. Maravilha. Muito boa tarde a você aqui do Facebook. Muito boa tarde a você que me acompanha aqui também no canal do YouTube. É um prazer estar por aqui com você. Vamos lá, o tema dessa live de hoje é gente difícil de lidar. Não seja refém. Por quê? Porque todos os dias eu encontro pessoas e leio mensagens de pessoas que me escrevem pedindo ajuda, porque de uma forma ou de outra elas estão reféns de gente difícil. Sejam parentes, sejam amigos, vizinhos, irmãos de igreja, eu não sei, né? Porque tem tanta gente difícil de lidar no mundo que é difícil a gente falar sobre todos os casos. Então eu sempre digo para as pessoas, ó, só ontem eu respondi de manhã, acho que umas 11 mensagens por áudio, o pessoal escreve, manda mensagem no WhatsApp, a minha equipe me encaminha, e eu tento responder pelo menos 10 por dia verbalmente. O resto eu vou respondendo por escrito à medida que vai dando. Mas eu sempre digo, tem uma coisa comum nas minhas respostas, eu digo, ó, não seja refém. Não seja refém dessas pessoas. Só um minutinho que eu vou colocar para o pessoal do YouTube aí, eu acho que fica melhor se eu colocar o meu fone. Só um segundinho, por favor. Peraí, a gente já continua. Só um segundinho. O pessoal do Facebook não, porque o microfone do celular é melhor, né? Agora aqui no YouTube, se a gente não coloca assim, acho que fica mais difícil. Muito bem. Então vamos lá. Por que eu digo não seja refém? Porque você não deve ser refém de ninguém. Por exemplo, tem gente que é refém dentro da própria casa. Ele é refém de visitas indesejadas. Eu já fiz vídeo sobre isso. Não sei se vocês viram. Eu falo o tempo todo sobre isso. Visitas indesejadas. É gente que você não convidou para vir na sua casa. É gente que vem e acampa na tua casa, vem na pior hora, vem sem saber se você quer receber visita ou não. É gente sem educação. Vem na tua casa, folga, mexe do que não deve e tal. Eu já falei bastante sobre isso daí. Mas tem gente que é refém também, sabe do quê? Ontem eu estava dando uma aula na jornada do guerreiro interior. A moça falou: ó, como aprender a dizer não? Eu disse, mas querida, a coisa mais fácil do mundo é só dizer. Diga não, porque você não pode dizer sim para tudo que o povo monta em você. E você tem que cuidar de você também. Já pensou você viver dizendo sim para todo mundo? Como é que faz? Então, ontem, inclusive, eu quero dizer para você o seguinte: ontem começou a jornada do Guerreiro Interior. Faz semanas que eu estou anunciando, tanto aqui no Facebook quanto aqui no YouTube. E eu tenho dito: olha, vai ter a jornada do Guerreiro Interior. Então, milhares de pessoas se inscreveram. Várias delas se esqueceram que ontem era a primeira aula, não participaram. Elas se inscreveram, mas não confirmaram e não participaram. A aula de ontem foram 90 minutos, um pouco mais de 90 minutos, de puro conteúdo. E conteúdo muito bom, de muito boa qualidade. Não rápido como essas lives que a gente faz aqui. Eu sempre falo para vocês, as lives são mais curtas, não dá para ter interação, até porque eu estou sozinho. Eu estou aqui com o celular aqui na minha frente e o computador aqui, não tem ninguém comigo. Então eu tenho que me virar como eu posso nesse sentido. As lives, elas são para mostrar algum conteúdo para você e você saber que dentro das aulas tem muito mais conteúdo do que isso. Daqui a pouco eu vou te dizer, se você não se inscreveu, dá tempo de você se inscrever, mesmo tendo começado ontem. Daqui a pouco eu te digo como. E para você que talvez tenha se inscrito, mas perdeu a primeira aula, porque estava trabalhando e tal, daqui a pouco eu te digo como é que você pode acompanhar também. Mas vamos lá. Como não ser refém de gente difícil de lidar? Primeiro, Ivan, o que é gente difícil de lidar? Vamos lá. Gente fofoqueira, gente invejosa, gente maledicente, gente ríspida, mal educada, gente que gosta de humilhar, de gritar, de menosprezar você, gente que gosta de zombar da sua cor, da sua roupa, de algum defeito físico que você tenha, do fato de você ser muito tímido, ou você ser gordo, ou você ser muito magro, ou você ser muito baixo. É desse tipo de gente que eu estou falando. Gente difícil do quê? Difícil de lidar. Olha, você já deu uma olhada, você acha que isso é de agora? Você já deu uma olhada, por exemplo, do jeito que eram as pessoas no tempo de Jesus? Você já deu uma boa lida? Você já voltou 2000 anos antes de Jesus? Você já deu uma lida? Que jeito que eram as pessoas no tempo de Neemias, de Esdras, no Antigo Testamento? O jeito que elas eram no tempo de Elias? Gente, o ser humano sempre foi desse jeito. Sempre teve gente difícil de lidar, sempre teve. E às vezes os mais difíceis de lidar
estão dentro da tua própria família. Às vezes são pai, mãe, irmãos, às vezes são pessoas que você trabalha com elas, às vezes é seu chefe, às vezes é seu funcionário. Bom, quando é funcionário é mais fácil, né? Eu costumo dizer aí, se bem que tem empresário, dono de empresa, que ele fica refém assim mesmo. Agora, olha, não seja refém. Na aula de ontem eu dei um monte de exemplos do que fazer. Por exemplo, ontem, na aula da jornada, uma mulher me perguntou, porque o pessoal, tinha mais de 1.000 pessoas com a gente ao vivo, online. Tinha gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Tinha gente de mais 11 países. O mundo inteiro é forma de dizer, né? Quer dizer, de outros países, de vários lugares do mundo. Mesmo com a diferença de fuso horário. Você vê como é que é, ó. A aula começou às 20 horas. Tinha gente de Portugal, da Alemanha, tinha gente da Suécia, da Suíça, da Finlândia. Você vê o pessoal da Europa, por exemplo, eles estão 4 horas à frente. Isso quer dizer que quando começou aqui, já era 1 hora da manhã lá, meia-noite. E tem gente que ficou com a gente até o final. Então você vê que quem quer arranja um jeito e quem não quer arranja uma desculpa, certo? Tem gente que vive dando desculpa para tudo e tem gente que faz a coisa acontecer. Uma aula gratuita com um monte de conteúdo que você pode interagir. Então ontem uma moça perguntou assim para mim, olha, como é que eu faço para eu lidar com gente que dá palpite na minha vida e me põe para baixo, gente que me critica o tempo todo e me põe para baixo? Sabe o que eu respondi para ela? A mesma coisa que eu vou comentar com vocês agora. Eu falei, querida, ninguém pode te botar para baixo sem você permitir. Ninguém. A pergunta correta seria, Ivan, como é que eu faço para lidar com gente que tenta me pôr para baixo? O controle emocional, ele é seu. Ninguém consegue mexer nas suas emoções se você não deixar. Você vai dizer, Ivan, mas quando eu vejo, eu já estou triste, eu já estou bravo. Tal. Não é isso. É que você não te ensinaram a controlar suas emoções. Então você cresceu achando que você não tem controle sobre elas, mas você tem. Você tem controle. É que não te ensinaram que a informação, quando vem o estímulo, ele entra num hemisfério cerebral. E leva mais ou menos 10 segundos para a informação chegar no outro. Então, ele entra por onde você tem a emoção. E demora um pouco mais para ele chegar onde tem a razão. Mas é um controle, como tudo na vida, é um controle que você tem que praticar. É assim mesmo, eu sempre falo isso daí. Olha, veja bem. Quando você começou a dirigir, você dirigia tão bem quanto você dirige hoje? Quando você começou a falar, você acha que quando você era criança, você já falava tudo que você fala hoje? Claro que não, você começou com pouca coisa. Você começou com Gugu Dadá, Papá, Mamã, você começou com Au Au, e assim foi subindo, TT em vez de leite, de mamadeira. Depois você foi aprimorando o seu vocabulário. Então tudo na vida é assim, gente, mas você tem que começar em algum lugar. E o começo de tudo é você entender que ninguém pode te botar para baixo. Ninguém pode estragar o seu dia. Ninguém pode tirar a sua paz. Ninguém pode estragar o seu apetite. Ninguém pode tirar o seu sono. Entenda isso. A pessoa pode tentar, ela não tem poder. Aí sabe o que eu respondi para a pessoa? Eu respondi o seguinte, olha, quando tentam me jogar para baixo, o que eu faço? Se eu puder sair de perto dessas pessoas, eu saio. E se eu não puder? Aí eu tranco os ouvidos e não deixo aquilo penetrar. Então pode ser que alguém diga assim para mim, um dia disseram assim para mim, você não tem competência para fazer o trabalho que você faz nas empresas. Sabe o que eu pensei? Não respondi nada para a pessoa e dentro aqui, assim, eu pensei, bom, você pode até achar que não, mas eu e as pessoas que me contratam acham que eu tenho. E o meu resultado, ele mostra tudo. Porque contra fatos não tem argumentação, entende? Agora, quando alguém diz, eu acho o senhor louco, beleza, eu falo, obrigado, sua opinião está registrada, tal, e prossigo e mudo de assunto, não tem problema. Entendeu? Não deixe, não fique refém de ninguém. Você não está afim de receber ninguém na sua casa? Diga para a pessoa, olha, desculpa, hoje eu não estou afim de receber ninguém. Acabou, qual que é o problema? Aí a pessoa diz assim, mas vão achar que eu sou grosso. Não se preocupe com isso. Uma pessoa ontem me perguntou, como é que eu posso dizer não para as pessoas sem eu ser indelicada? Sabe o que eu respondo sempre, gente? Não se preocupe em ser indelicado. Você só deve se preocupar com isso com gente delicada. Por exemplo, quando a pessoa que está falando com você ela for gentil, delicada, amorosa, aí você tem a preocupação de ser gentil, delicado e amoroso. Agora, com gente sem noção, com gente que dá palpite na sua vida, com gente que põe pitaco, bedelho na sua vida e fica te enchendo o saco, desculpa a expressão, mas é a única que dá para usar, não se preocupe em ser indelicado. Apenas modere seu tom de voz para não ser sem educação igual ela. Então eu dei alguns exemplos ontem que eu quero dar aqui para você também. A pessoa vem para mim e diz assim,
Ah, eu assisti aquele vídeo seu lá e eu acho que não tem nada a ver negócio de televisão. Eu acho que a TV tem muita coisa boa. Sabe o que eu digo? Eu digo, beleza, está registrada a sua opinião. E mudo de assunto. Acabou. Eu não vou continuar um assunto que não interessa para mim. Tem outro que vem e diz, eu acho que o senhor é muito radical. As coisas não podem ser radicais assim. Jesus não era radical. Aí eu digo para a pessoa, ok, obrigado pela sua opinião. E eu encerro o assunto, acabou. Veja, não existe show sem plateia. Não tem fogueira, se não tiver lenha, não tem fogueira. Tem que ter lenha. Senão como que você vai fazer fogueira? Fogueira de papel, ela apaga no instantinho. E olha, é muito comum eu estar nas empresas e as pessoas vêm e dizem assim para mim, olha, estou gostando muito do seu trabalho, mas tem gente aí que não está gostando não. Fulano falou isso, isso, isso. Eu digo, beleza, não tem problema. Ele não me conhece ainda, quando ele me conhecer, tranquilo, ele já muda de assunto. Entendeu como é que é? Não fique refém, não receba na sua casa quem você não quer, não deixe folgarem em cima de você, não diga sim quando você quer dizer não, diga não. Ah, você pode me emprestar o seu carro? Não. Ah, mas você vai usar ele? Não. Mas por que você não vai emprestar? Por que não? Não precisa ter motivo, gente, veja. É não, e pronto. Você deve se libertar disso, meu Deus do céu. E quando você vai num almoço de família? Você vai num almoço de família e tem aquele cunhado, aquela cunhada, às vezes seu sogro, sua sogra, e ficam se intrometendo. Veja, chame a pessoa de lado e diga assim para a pessoa, olha, eu gosto muito de você, eu gosto muito de... Caso você goste, se você não gostar, não diga que gosta também. E diga, olha, eu sempre te respeitei e eu gostaria que você me respeitasse também. Por favor, pare de dar palpite na minha vida, eu não quero. Ou então, quando alguém te der um palpite, faça como eu faço, vire para a pessoa e diga assim, olha, posso te perguntar uma coisa? Alguém pediu sua opinião? Eu pedi sua opinião? Eu falo, com a maior naturalidade do mundo, qual é o problema? Ah, você que está me assistindo, você acha que isso é ser grosso? Mas então continue do jeito que você é e pare de reclamar de ser refém dos outros. Então, continue falando dos outros por trás. Você acha que é bonito falar dos outros por trás? É isso? E aí reclama, mas engole tudo quietinho, entende? Então não reclame, é tranquilo. Você é dono da sua vida. Você não quer ser dono da sua vida? Você quer que os outros sejam dono da sua vida? Você quer ficar explicando para os outros por que seu carro é branco? Por que você usa calça jeans? Por que você só usa camiseta preta? Outro dia perguntaram para mim, por que você só usa roupa preta? Eu falei, veja, por que você está usando essa roupa dessa cor que você está usando? A pessoa, porque eu gosto. Então, a resposta está dentro da pergunta. Você entende? É um povo muito sem noção, gente, entende? Ah, esse carro do senhor aí é bom? Você acha que eu vou responder o quê? Ah, não, esse carro é uma porcaria. É que eu gosto de carro porcaria. Gente, pelo amor de Deus, não é? É o fim da picada isso aí, ó. As pessoas... Tem gente muito cretina no mundo, sabe? E aí o povo fala que você tem que aguentar. Se você acha que você tem que aguentar, então aguente, fica tranquilo, a minha vida prossegue, a sua também prossegue. Agora, pare de reclamar que você é refém, pare de reclamar do sogro, da sogra, disso, daquilo. O teu sogro e tua sogra te odeiam, não vá mais na casa deles. Ah, o teu marido quer ir? Ele que vai, ele que é filho deles, ó, entende? Não deixe entrar na sua casa quem te faz mal, não deixe entrar no teu santuário quem prejudica você. Separe as suas amizades, afaste-se de gente tóxica. Entende? Vão dizer que você é grosso, vão dizer que Jesus não era assim, vão dizer que a gente tem que amar as pessoas. Sim, amar as pessoas, sabe o que é? É tratar com amor e orar por elas, é isso daí. Agora, não está escrito nem na Bíblia, nem em lugar nenhum que você tem que aturar a gente assim. Jesus não aturava a gente assim. Jesus nem conversava com gente assim. Você não acredita em mim? Leia a Bíblia de novo. Porque ou você não leu, ou você leu e não entendeu psirica nenhuma, porque talvez o teu pastor, o teu padre, sei lá quem, fica falando absurdo, porque não conhece aquilo. Leia lá. Jesus não perdia tempo com gente imbecil. Jesus não respondia certas coisas. As pessoas faziam perguntas, ele não respondia, certo? E eles ficavam irritados por causa disso. Ou ele respondia com uma outra pergunta. Quando trouxeram a prostituta para ele, jogaram aos pés dele e disseram assim, a lei de Moisés diz que tem que apedrejar a mulher. E você, o que diz? Ele simplesmente não respondeu nada. Ele ficou um tempo calado, o que seria considerado falta de educação pelos mimizentos. Né? Não tem, hoje em dia tem muita gente mimizenta. Então, se você não responder nada, eles vão falar que você é grosso. Que falem à vontade, eles vão falar de um jeito ou de outro. Certo? Aí Jesus, depois de um tempo, sem olhar para eles, porque ele não prestava atenção em gente assim, ele só disse assim, aquele entre vocês que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Imagina a cara de merda, desculpa a expressão, imagina a cara de merda que aqueles caras ficaram. Aí foi indo embora, um por um.
Aí só sobrou ele e a mulher, e a prostituta. Ele olhou para ela, aí ele falou com carinho. Ele disse assim: cadê os teus acusadores? Não restou ninguém? Ela disse: não. Ele falou: eu tampouco te acuso. Vá e não peques mais. Entendeu? Ele era gentil com aqueles que sofriam, mas ele era duro com aquelas víboras daquele tempo. Chamava de raça de víboras, chamava de sepulcros caiados, chamava de guias cegos. Você pensa que hoje em dia é diferente? Então, por que eu estou falando disso? Pare de se culpar com isso daí. Seja você mesmo. Agora, use um tom de voz ameno, que não seja mal educado, né? Não fale com raiva. Se você tiver com raiva, prefira se calar, mas pare de ser refém. Pare de ser refém. Não receba na sua casa quem você não quer. E pare de ir na casa dessas pessoas por obrigação. Olha, você não tem obrigação de nada, sabia? Você só tem obrigação de respeitar as leis de Deus, respeitar as leis dos homens e respeitar o direito dos seus semelhantes. É isso daí. Agora, a gente tem direitos e deveres, e a sua casa é sua. Quem que tem que dar palpite na sua casa? Ninguém. Quem tem que dar palpite na sua vida? Ninguém. Quem que tem que dar palpite na criação dos seus filhos? Ninguém. Quem que tem que ficar criticando as suas roupas e tal? Ninguém. Então, pare de dar importância para isso. Quer lidar com gente difícil? Se você puder, se afaste deles e ore por eles, mas fique longe, ok? Se você não puder, fique perto, mas não deixe que eles se intrometam na sua vida. Dá um corte. Você cortou, vai ficar com raiva de você, mas nunca mais se mete também. Agora, o ideal é se afastar, ou mentalmente, ou fisicamente, certo? E nunca vá onde eles estão. Se eles estão no sul, vá para o norte, assim por diante. Ore por eles todos os dias. É a melhor coisa que você pode fazer, para que Deus abra a mente deles, o coração deles. Entende? Trate bem. Se eles precisarem de ajuda, ajude-os. Se você puder, ajude. Se você não puder, lembre-se que você não tem obrigação sobre ninguém. Você tem obrigação sobre você, sua família, seu bem-estar, sua felicidade e assim por diante. Porque se você morrer hoje, só você morre, entendeu? Olha, ontem, eu vou fazer um convite especial para você. Você que está aqui no Facebook, aqui em cima tem um link. Eu estou convidando você para entrar no meu grupo de elite, um grupo do WhatsApp que eu criei ontem para o pessoal que estava na jornada. Eu convidei o pessoal de lá para entrar. Por quê? Porque a partir de hoje os grupos foram abertos, já tem milhares de pessoas nos grupos. Por que é um grupo de elite? Porque essa semana eu estou preparando o pré-lançamento do meu curso online, A Fina Arte de Lidar com Pessoas. Faz 21 anos que eu ministro esse curso. Esse curso já transformou milhares de vidas. É só você procurar na internet os depoimentos, você vai entender o que eu estou falando para você. E esse curso sempre foi presencial. Agora eu estou realizando o sonho da minha vida, o sonho de 21 anos, que é lançar esse curso online. Os assuntos que você está vendo na jornada, você que está comigo na jornada, e você que assiste essas lives, o que eu estou te mostrando aqui é um grãozinho de areia de uma praia imensa que é o curso. O curso é uma praia. O que eu mostro nas lives, nas aulas, é um grãozinho de areia só. É um dedinho, é uma unha do dedinho mindinho de um corpo gigantesco. Então, somente quem fizer parte do meu grupo, do grupo de elite, vai ter todas as informações ao longo da semana sobre uma condição super especial e muitos assuntos exclusivos que eu estou colocando lá dentro. Você só precisa entrar. Você clica, você que é do YouTube, está aqui embaixo na descrição do vídeo, e eu vou pôr no comentário também. Mas está na descrição. Você pode clicar, você vai direto. Lá dentro do WhatsApp, a minha equipe toda, o meu time de atendimento está lá, 100% disponível o dia todo, para tirar todas as suas dúvidas sobre o pré-lançamento do meu curso e sobre tudo que vem durante a semana. Você só precisa ir lá para dentro, se você gosta desses assuntos. O resto, a minha própria equipe lá, o meu time vai fazer isso, tá bom? Olha, hoje à noite eu tenho a segunda aula da Jornada do Guerreiro Interior. Uma aula fantástica, o pessoal de ontem amou. Se você não está inscrito ainda e você quer participar, é só você entrar no grupo lá, o meu time de atendimento tira todas essas dúvidas sobre isso também. Ok? Tá feito o convite aí para você. Venha para o meu grupo de elite, é super simples, lá dentro tem todas as informações e você vai saber em primeira mão de algo que eu vou liberar somente lá dentro e em nenhum outro lugar, nem nas aulas da jornada, tá certo? Tem muito conteúdo bom também vindo por aí, eu quero você junto comigo. Uma ótima tarde para vocês aqui do Facebook, obrigado pelo carinho de sempre aí, ó, tem 120 pessoas aí ao vivo comigo, obrigado a você que vai assistir depois também, eu estou encerrando agora às 14 horas e 20 minutos, daqui a pouquinho, e é um prazer estar com vocês. Se você tem dúvidas, tal, entra no grupo, fala tudo por lá, eu tenho um time de pessoas lá à disposição para tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Ou venha comigo na jornada hoje à noite, você que já está participando, hoje é a aula 2, se você gostou da aula 1, prepare-se, a aula 2
vai balançar suas estruturas aí. Um grande beijo para vocês, uma excelente tarde, pessoal. Obrigado. Estou encerrando aqui o Facebook, que eu estava fazendo simultâneo, certo? E agora, para você, querido e querida que me acompanha aqui no YouTube, sempre com esse carinho fantástico. Gente, nós estamos em 670 pessoas agora, numa tarde de segunda-feira. Você sabe o que é isso? Você imagina como eu fico feliz com isso? Queridos, muito obrigado. Vocês são lindos demais. Muito queridos mesmo. Muito obrigado de coração. Olha, vai na descrição aqui. Se você ainda não faz parte do grupo, vem para o meu grupo de elite. Tem muita surpresa vindo por aí. E você vai saber tudo sobre o pré-lançamento do curso. Eu tenho certeza que você vai se arrepender se você não vier com a gente. E eu espero você hoje à noite na segunda maravilhosa aula da nossa jornada do guerreiro interior, porque a jornada continua lá e você é meu convidado e minha convidada, tá bom? Grande beijo para vocês, uma excelente tarde, obrigado pelo carinho. Deixa um like aí para mim, se você gostou da live, deixa um like aí. Ó, vocês estão em 630 e tem 430 likes só. Por favor, gente, prega o like aí, porque isso leva mais longe o vídeo e mais gente pode ver, tá certo? E você devolve um pouco do que eu estou te dando também, levando isso para outras pessoas, isso multiplica na sua vida, tá certo? Comenta aí, depois que terminar o vídeo, comenta aí. O que você achou da live? Você está participando da jornada? Você já faz parte do grupo? Já recebeu mensagem dentro do grupo? Comenta aí, pessoal, e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Te espero hoje à noite, na nossa jornada do Guerreiro Interior, na aula 2, ou eu te vejo lá dentro do grupo que já está cheio de conteúdo que foi mandado hoje. Um monte de gente já entrou ontem. Entra hoje também, não fique para trás, para você não se arrepender depois, tá bom? Grande beijo para vocês, obrigado pelo carinho. Longos dias, belas noites, até a noite ou até daqui a pouco lá no nosso grupo.